Good morning! Bem-vinda de volta ao The Glow Up, o seu podcast fitness, wellness, rotina e a comunidade para buscar sua melhor versão. Agora você não estará mais sozinha nesse processo e terá minha companhia sempre. Bate-papo, minha visão, motivação e algumas dicas para facilitar a nossa vida saudável. Estamos juntas nessa. Aqui quem fala é a Amanda Ali e eu vou apresentar tudo esse universo para você. Então coloca o seu fone, comece seu cardio ou o seu dia e vem comigo buscar a nossa melhor versão. Oi, gente, bem-vindos de volta ao The Glow Up Podcast. Hoje, de um jeito um pouco diferente, eu trouxe um convidado para conversar com a gente. Já falei sobre isso com o Matheus, mas vou falar mais um pouquinho aqui com vocês. O Glow Up e a ideia do Glow Up, ele surgiu muito como uma forma de eu me comunicar com as pessoas, me conectar com elas, sem que elas precisem estar me assistindo, sem que elas precisem parar o que elas estão fazendo, para me escutar, uma forma da gente se conectar com assuntos de dia a dia, com assuntos de rotina, com assuntos de treino, de dieta, principalmente quando a gente começou. Inclusive, um dos primeiros episódios foi sobre produtividade, e eu tô aqui com a pessoa mais produtiva que eu conheço. Agora eu vou apresentar ele para vocês. Mas eu acho que vai ser muito interessante, eu espero que eu possa trazer ele mais vezes para vocês entenderem mais do que eu tô falando, assuntos de produtividade, a gente pode falar também, enfim. Mas basicamente o podcast ele nasceu dessa necessidade de me conectar sem que as pessoas precisem parar o que estão fazendo. Quando eu comecei ele, eu tinha 22 anos e são assuntos que até hoje eu trago atualizações dos assuntos que vocês mais gostaram, que bombaram, enfim. E pela segunda vez no podcast eu tô trazendo um convidado, que era uma vontade muito única que eu tinha de poder entrevistar pessoas aqui, trazer pessoas, trazer o conhecimento além do que eu saiba, trazer de fato ciência, né, que a gente pode dizer também. Trazer pessoas que têm sucesso, que têm experiência e que vão poder falar ainda mais e mais para você sobre os assuntos. Então hoje eu trouxe, ele que é meu treinador também, para nossa casa, porque eu acho que o podcast, eu sempre realizo os episódios assim na cama, no sofá, de uma forma extremamente íntima assim, então é muito casa para mim, sabe? E eu trouxe para nossa casa hoje o meu treinador, que é super de confiança, Matheus Furtado. Obrigado. Vou fazer uma breve apresentação de como eu conheci ele, como estamos aqui, e depois ele vai se apresentar para vocês. Assim, basicamente, eu tinha muito problema com treino. Tipo, eu sempre gostei de treinar, desde sempre. Eu acabei criando constância ali no período da pandemia, então acabei começando a treinar em casa, sozinha, com treino online e tudo. E eu tinha muita dificuldade de encontrar um tipo de treino, um treinador principalmente, que entendesse a forma que eu gosto de treinar, me desafiando, entendendo minhas necessidades e principalmente me trazendo resultado, mudando o meu corpo, acelerando os meus resultados, potencializando. E ele vai saber falar isso ainda melhor para vocês, mas trazendo a minha experiência, assim. E aí eu conheci o Matheus através do Pedro, meu namorado, de um amigo, e desde então a gente está inseparáveis com muitos e muitos e muitos projetos. Eu espero conseguir extrair cada vez mais para vocês também da pessoa que mudou completamente meus resultados, meu treino, a minha relação na corrida também, que eu acabava me lesionando bastante. Mas enfim, deixar ele se apresentar para vocês, Matheus Furtado. Obrigado. Então, sou Matheus, sou treinador. Hoje trabalho com consultoria online. Trabalho com consultoria online desde 2019. Inicialmente, cursava um curso completamente diferente da área da saúde. Fazia agronomia, comecei a cursar nutrição no quarto semestre de agronomia apenas. Foi ali onde eu me apaixonei, de fato, pela saúde. Desde então, montei minha consultoria online. Hoje eu tenho cerca de 400 alunos ativos da consultoria online. Também atendo homens e mulheres, mas meu público é completamente voltado mais ao público feminino, que eu percebo que é um público que eu entrego mais resultado, querendo ou não. E mulheres têm mais adesão ao plano do que homens. Isso é algo indiscutível. Então, eu também considero muito isso na hora de direcionar minha produção de conteúdo e principalmente com quem eu quero e gosto de trabalhar. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vai ser muito legal também estar dividindo um pouquinho da minha experiência. Não tão grande assim como tu acha, mas gostaria de estar realmente somando com vocês tudo que eu sei.
Então tá. Gente, eu fiz basicamente aqui um roteiro pra gente se guiar. Então, se vocês me verem olhando pra baixo, vocês sabem que é por isso que eu tô cuidando do roteiro. Basicamente, a gente precisava escolher um tema norte para nossa conversa e a gente escolheu um que está muito em alta no momento, principalmente nessa época do ano, que a gente vem voltando de férias, vem voltando de festas, o ano não engrena e parece que está todo mundo retido, inchado, com problema de pele, problema de cabelo, e tudo isso tem relação com a nossa saúde, né? E também aquela questão estética, que a gente fica mais retida, a gente fica mais pesado, enfim, nossas atividades do dia acabam sendo impactadas também por isso, que é emagrecimento e definição. Mas antes, aproveitando que é a primeira vez que a gente tem um treinador aqui, e um treinador muito bom. Então, eu vou fazer, assim, todas as perguntas que eu sei que vocês fariam, desde uma caixinha de pergunta, ou se tivesse aqui, na oportunidade que eu tenho de estar de frente para a pessoa perguntando. Então, assim, vou começar com umas perguntas que eu tenho em mente, que eu tenho separado. E, basicamente, eu acho que a que mais fazem, devem te fazer também na caixinha de pergunta como conciliar treino e correria do dia a dia? O que tu acha essencial, assim, para uma pessoa pensando... tem muitas pessoas que trabalham, né? Tem um público que cresceu junto comigo, mas também tem muitas pessoas que estão começando a trabalhar, que tem faculdade, que tem... serviço, tem estágio, então, e elas têm que conciliar tudo isso com treino, com dieta, e às vezes elas se sentem muito frustradas. Eu acredito que tu também tem alunas assim, né? Com certeza. O primeiro passo, sem dúvidas alguma, é justamente evitar comparações. Principalmente aquelas rotinas mega cheias que a gente se vê no Instagram. O primeiro passo é justamente esse, cada um tem uma realidade. Segundo ponto é a gente analisar a nossa rotina e ver aonde a gente consegue encaixar o treino e quantas vezes na semana. Fugir, de fato, do perfeito e trazer algo que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia de forma mais leve possível. Outro ponto que é muito relevante também, achar uma academia perto de casa. Porque se for uma dificuldade tu ir treinar, vai ser muito fácil de tu faltar. Então, quando tu tem uma rotina, analisa a tua rotina, vê aonde tu consegue encaixar o treino. Com base nisso aí, tu planeja um volume de treino semanal ali que vai evitar com que tu falte e etc. Então, seria basicamente isso. Evitar a comparação, organizar a tua rotina, sabendo onde tu vai encaixar o treino, ter um horário específico para treinar e não negociar aquilo ali, deixar como se fosse, é estudo, aqui é o horário do meu treino também. Sim. E evitar a negociação. Se tu fizer isso aí, com certeza, tu vai começar a ter mais constância no treino, com certeza. Sim, eu sempre digo que a gente tem que muito encarar o treino como se fosse também trabalho, sabe? Então, no trabalho, tu tem um horário de trabalho, então o treino vai ter o horário do treino. Eu acho que essa foi a forma que eu mais fui criando constância, sabe? Eu encarar aquilo, de fato, não como vai ser uma coisa esporádica, e sim como vai ser um ritual, realmente, todo dia, sabe? E isso de comparação também que tu falou, eu acho muito interessante, porque... como criadora de conteúdo, influenciadora também, a gente tem uma rotina muito horários livres, assim, né? Então, a gente... São horários bem ocupados. Mas são horários que a gente consegue mandar no horário. E aí, muitas vezes, a pessoa que acorda lá... Cara, acorda às 5 da manhã, trabalha em cidade vizinha. Trabalha em cidade vizinha, tem 1 hora de deslocamento até o trabalho. Trabalha 6, 7 horas por dia, depois vai pra faculdade, depois volta pra casa, elas acabam se comparando muito. E aí, elas faltam 1 dia de treino, ou 2 dias de treino, não conseguem, aí elas se frustram, acham que elas não vão ter resultado, comparam com influenciadoras na internet. Exatamente. Uma coisa que meio que caiu por terra há muito tempo, antes se achava que mais era mais. Hoje eu sempre trago dentro da minha metodologia que menos é mais. Sim. Não precisa estar treinando 7 vezes na semana. Tem que achar realmente algo que tu consiga fazer com conforto e de forma eficiente. Eu, por exemplo, treino 4 vezes na semana apenas. E tenho um resultado excelente. Tem alunas minhas, por exemplo, que treinam 3 vezes na semana. Porque fazem doutorado, estão fazendo estágio, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Plantão, né? Tem muita gente na medicina também. Então, acaba que não tem tempo para fazer tudo isso. Então, tu tem que otimizar realmente o teu treino, a frequência de treino que tu faz, para que caiba na tua rotina. Eu sempre digo que é o treino que tem que se encaixar na tua rotina, não a tua rotina no treino. O principal erro que as pessoas cometem é justamente isso. Arrumam um treino e envolvem o treino delas com a rotina. E é o contrário. Sim. É o plano que tem que se encaixar na tua rotina, não a rotina ao plano. E por isso que as pessoas se frustram tanto, porque as pessoas veem um formato perfeito e tentam encaixar essa rotina imperfeita naquele formato fictício. Sim. E aí que gera frustração, gera comparação e principalmente gera falta de resultado. Exato, exatamente. Às vezes tem
tem muitas pessoas também que chegam e me relatam assim, porque eu fiz 2 semanas certinho e agora eu não consigo engrenar assim, porque a pessoa não tinha o hábito, ela não tinha uma rotina de treino. E aí ela ficou 2 semanas, tipo, indo todos os dias, abdicando de coisas da rotina dela pra isso, e não cria constância, sabe? E a gente traz isso até mesmo para a dieta, porque eu atendo várias pessoas que são 8 ou 80. Sim. Ou eu não faço nada, ou eu faço tudo. E esse é um dos grandes erros também que o pessoal comete. Porque o pessoal não está fazendo nada, tá a zero. Nada vai para 100 por hora. Corta tudo, mas para de fazer refeição livre, come pedra se for necessário, Sim. mas por quanto tempo tu vai conseguir fazer isso? Exato. Entende? Não é algo sustentável. Tem que trazer o equilíbrio de fato e levar ao longo prazo. Porque construir um físico, construir algo realmente relevante demanda tempo. Demanda repetição. Muito. Entende? Hipertrofia, por exemplo, é um processo crônico, não é um processo agudo que vai acontecer rapidamente. Então, demanda repetição. Então, tem que formar realmente uma rotina tranquila o suficiente que tu consiga ter adesão e consiga levar ao longo prazo. Sim. Porque para te mudar o teu físico, vai ter que mudar antes a tua mente e vai ter que ser isso aí aos poucos, não de forma extrema do dia para noite. Primeiramente, né? Eu acho que raros são os casos que a gente consegue ter uma mudança drástica da noite pro dia, assim. Tipo, eu lembro que quando eu comecei a treinar, foi um pouco assim, foi um pouco tipo, não, agora eu quero treinar, agora eu quero isso, e eu implementei e foi. Mas eu já tinha muito construído em mim o negócio da disciplina. Então, eu sempre falo aqui no podcast, muito mais do que no Instagram, porque eu consigo abrir mais a vida, ter mais tempo de fala, mas eu fiz mais de 11 anos de balé. Tipo, isso é uma constância absurda, e eu lembro que eu construí muito isso também pelos meus pais, eles, não, tipo assim, fazia só, a Amanda ia no balé, tipo assim, e eu precisava muito me esforçar para aquilo, para ir para uma competição, então eu sabia que eu tinha que ir, apesar do que acontecesse na minha rotina, por um bem maior. E é exatamente isso que a gente vive também no fitness, né? Em dieta, em treino. A gente faz diariamente algo repetidas vezes por um objetivo maior. Então, eu acho que raros são esses casos que a gente consegue ter uma mudança da noite pro dia, de começar a treinar e fazer dieta certinho. Eu acho que no começo tu até consegue ver, mas por um curto espaço de tempo. Por quê? Porque quando tá começando, teu corpo é basicamente receptivo a qualquer estímulo. Então, Sim. qualquer coisa que tu fizer vai funcionar. Não precisa ter um treinador, não precisa ter um nutricionista, não precisa ter um personal. Qualquer coisa, e tu ir à academia 3 vezes na semana, tu vai melhorar teu físico. Mas até quando? Vai chegar um momento que tu vai precisar realmente tomar mais cuidado em alguns pontos para que tu siga evoluindo, entende? Por exemplo, perder gordura. Eu tenho 30% de BF. Meu percentual de gordura é 30%. Para mim chegar até os 25, eu posso comer McDonald's 2 vezes na semana, eu posso comer chocolate todos os dias, 30, 40 gramas, porque o meu percentual é muito alto. Sim. Mas dos 25 até os 20 é um caminho completamente diferente, entende? Então, no começo, realmente, o pessoal evolui muito rápido, mas depois acaba trancando um pouco. Sim. E principalmente quando o assunto é perca de gordura. Perder gordura é um processo muito simples. Demanda déficit energético, tu vai consumir as energias reservadas que tem no teu corpo. Muito simples. Mas para ganho de massa muscular é uma coisa muito mais demorada. Sim. E é onde eu vejo mais frustração. Porque perder gordura, a pessoa faz ali 3, 4, 5 meses de dieta, chega no objetivo final perfeito. Mas ganhar músculo demanda repetição. E tu não tem aquele estímulo visual de ver sempre teu físico melhorando. Porque são adições muito graduais que na prática a gente não vê elas de forma muito visível. Sim. Entende? Então isso vai acabando frustrando também, principalmente uma pessoa não trouxe esse estilo de vida para si. Entende aquilo ali como um fardo, como algo difícil, entende? Por isso que eu te falei, quando tu me comentou sobre o balé, traz isso para tua vida, tu adiciona isso realmente na tua rotina, entende que faz parte de ti agora e só executa. Esquece do resultado, foca realmente na estrada, porque assim tu vai começando a ter um processo muito mais leve e consequentemente mais resultados lá na frente. Sim. Porque quando eu fazia dieta, realmente, assim, ó, por um fardo, eu sempre rezava pela refeição livre. Sim, entende? E a gente espera a semana inteira por aquilo. Exatamente, aí ia lá, abusava. Quando eu treinava por um fardo, a primeira oportunidade de faltar à academia, eu faltava. Era final de semestre na faculdade, parava de treinar. Tudo é desculpa, né? Tudo é desculpa, entende? Porque realmente não tinha trazido aquilo ali para minha rotina como algo, como se fosse escovar os dentes. Sim. Depois que a gente faz isso e observa e torna isso um hábito diário, tudo começa a ficar mais leve e, por consequência, tu começa a ter mais resultados. Porque não se torna algo danoso e custoso para ti. Sim. Entende? É algo normal, como escovar os dentes, igual eu falei. Eu acho que no início... E a gente pode falar, a gente que já treina há anos e que tem constância, que tem disciplina e que tem resultado, a gente pode dizer, no início é chato. No início tipo assim, tem que
manter aquilo apesar da chatice e repetir até tu gostar. É na E uma força hora do vai. ódio. É na força do ódio, total. E uma hora tu vai, uma hora o negócio acontece, uma hora nem que seja quando tu vê o primeiro resultado, sabe? É se manter constante até ver o primeiro resultado e depois daquilo naturalmente vai acontecer. Exatamente. Aí aproveitando agora esse gancho também de treino que a gente tá falando, deixa eu te perguntar aqui, te tirar uma dúvida que eu acho que todo mundo tem. Existe mesmo esse negócio que a gente falou de hipertrofia e tudo, existe isso de 3 de 8 é pra ganhar massa muscular, 3 de 15 é para emagrecer e definir. Existe isso? Nem um pouco. Na verdade, como eu gosto de determinar, tá, uma faixa de repetição. Primeiro ponto, já te respondendo rapidamente. A faixa de repetições que tu trabalha não vai interferir de forma alguma no estímulo hipertrófico que tu tá dando. Sim. Muito menos na perda de gordura, porque perda de gordura é déficit calórico dependente, não do estímulo do treino em si. Mas voltando, a faixa de repetições que a gente trabalha é basicamente definida pelo exercício que a gente seleciona. Tá? Por exemplo, hoje eu faço elevação pélvica. Se eu fizer elevação pélvica de 5 a 7 movimentos, eu vou conseguir fazer uma boa execução, vou ter uma boa tensão mecânica, vou ter uma boa proximidade à falha. Se eu for fazer de 5 a 7 repetições, por exemplo, na elevação lateral, eu vou ter que usar muita carga, a biomecânica do movimento não permite eu fazer isso, então eu vou acabar usando várias estruturas que não são o deltoide lateral, por exemplo. Sim, começa a compensar. Para compensar, entendeu? Então, como eu determino realmente a faixa de repetições? Pelo padrão do movimento. Se é um movimento multiarticular, eu vou usar repetições mais baixas, e se no exercício unilateral, sendo exercício isolado ou uniarticular, eu vou usar um range de repetições um pouco mais elevado, porque eu preciso de mais estímulo ali até chegar ali a um ponto perto da falha. Porque hoje a gente sabe que as repetições efetivas mesmo são de 3 a 4 antes da falha. Tudo que tu faz para chegar até essas 3 a 4 é só acúmulo de fadiga. Sim. Entende? Por isso que eu falo que eu gosto de trabalhar entre 5 e 7 repetições, por exemplo, com elevação pélvica. Porque tu já larga muito perto daquele range que é de fato que dá um bom estímulo à hipertrofia, por exemplo. E se eu for fazer isso com elevação lateral, por exemplo, eu vou seguir dando o mesmo estímulo as últimas 4 repetições antes da falha são as que mais vão dar estímulo. Porém, eu preciso de um tempo até chegar lá por causa da biomecânica do movimento. Entende? Sim. Então, não tem isso de 8 a 10 cresce, 12 a 15 seca. Sim. Não é isso. É a dieta que vai mandar. O treino é só uma forma de tu otimizar esse estímulo mesmo para ter uma boa proximidade à falha e principalmente ter segurança. Sim. Não adianta mesmo tu fazer 5 a 7 repetições na elevação lateral, porque tu vai fazer um exercício de bosta, vai perigar muito te machucar, usar várias estruturas que não são o intuito daquele exercício. Sim. E vai tudo piorar. E é o que eu vejo muita gente fazendo na verdade. Exato. E muitas pessoas acreditam nisso, né? Que existe uma fórmula pronta. E eu vejo pessoas assim, com muitos seguidores mesmo, falando isso, tipo, não são da área, claro, né? Mas falando assim, agora tô fazendo 3 de 15 para secar e definir. E eu acho que essa nossa área do fitness, da nutrição, do treino, ele é um problema pra gente porque tem muitos mitos e tem muita informação. E todo mundo acha que sabe e que pode dar pitaco e pode... Imagina se isso acontecesse em áreas como medicina, todo mundo dando pitaco, sabe? E aí acaba que a informação acaba ficando confusa. E aí a pessoa que tá começando nesse mundo, ela não sabe o que fazer, ela não sabe pra onde olhar, ela acredita em tudo que ela vê. E eu já estive nesse lugar, sabe? De acreditar. Eu já acreditei que o 3 de 15 definia, que o 3 de 8, que o 3 de 6 a 8 ali era o que hipertrofiava. E na verdade, não. Isso que o Matheus explicou é que na verdade essas primeiras repetições, que é algo que eu aprendi com ele, porque eu não sabia, as primeiras repetições é pra, tipo, acumular fadiga, né? Exatamente. Você pode pegar um movimento, realmente ter uma conexão neural ali, logicamente, tu vai ter um pequeno acréscimo de estímulo hipertrófico nessas primeiras repetições, mas as que realmente geram mais tensão mecânica e, logicamente, vão dar um estímulo maior à hipertrofia são as 3, 4 antes da falha. Sim. E falha não é aquela gritaria de fazer minha repetição. Falha é falha da execução perfeita. É aquele momento onde tu vê que tu vai começar a usar outras estruturas. Ali tu achou a falha, pode parar. Então, exatamente isso. É tu encontrar, entender esse nível de treinamento e conseguir realmente trazer isso para a tua realidade. Mas, logicamente, é algo muito difícil, né, de se mensurar. E, principalmente, voltando a esse assunto de informação, quando eu comecei, não faz tanto tempo assim, mas já fazia uns 10, 11 anos já, a informação era muito escassa. Tinha mais revista, tinha alguns vlogs, tinha alguns fóruns também, que era uma coisa mais underground, assim dizendo, como o fórum Hipertrofia.
e não se tinha informação a todo momento e de qualquer forma. E eu vejo que hoje a gente está na mesma situação, só que de forma inversa. Ao contrário. Hoje a gente tem uma enxurrada de informação e a gente não sabe filtrar o que é certo e o que é errado. Sim. O que tem embasamento científico e o que simplesmente saiu da cabeça de qualquer pessoa aleatória. Sim, e as pessoas inventam lá. Elas tiram coisas acho que talvez da rotina delas, o que deu certo para elas, e levam isso como verdade e passam adiante. E o problema é que quem tá chegando fica confuso. A gente vê principalmente isso no treinamento e na nutrição principalmente. Sim. A gente tem que levar sempre em consideração a individualidade biológica de cada ser, de cada indivíduo. Porque o que funciona para ti não vai funcionar para mim, o que funciona para mim não vai funcionar para o Pedro, e assim vai, entendeu? Exato. E na dieta o pessoal já tem muito essa noção. A pessoa já sabe, não vou copiar a dieta da fulana, ou deveria fazer isso. Mas o treino já não. O treino hoje o pessoal vê como se fosse uma planilha universal. Sabe, eu gosto da Amanda, vou copiar o treino dela, que eu vou ficar igual a ela. Uhum. Mas não entende o volume de treino, de corrida da semana dela, o volume de atividade, o que ela faz, não tem como. Sim. As necessidades posturais que tu tens, entende? Sim. Então, o treino realmente não pode ser banalizado e levado como se fosse uma planilha apenas. Uhum. O treino realmente é algo sério, que tem que ser observado de algo sério, senão tu vai ter resultados medianos, vai acabar te frustrando e vai acabar desistindo no longo prazo. Sim. E a culpa não é do esporte ou do treino, a culpa é só tua que não prestou atenção onde realmente deveria prestar. Exatamente. E puxando também esse gancho, tu acha que tem uma coisa que é mais importante que a outra para ter resultado, dieta ou treino? Eu diria que é 100% de tudo. Tá? Eu diria que é 100% de tudo. Mas se eu pudesse, eu vou estar dando tiro no meu pé, tá? Tá, eu aceito. Mas se eu pudesse escolher assim, Matheus, o que tem mais significância, tá? Para que tu mude teu físico, tá? Eu diria que é a dieta, tá? Por quê? Porque se a pessoa faz uma boa dieta, tá? Sabe realmente comer, tem uma dieta bem planejada, bem estruturada, a pessoa vai ver mudanças físicas. Vai perder gordura, vai começar a ganhar massa muscular, porque o treino acaba sendo um estímulo. Sim. Entende? É o início da cascata, Exatamente. né? Eu gosto muito de falar isso aqui quando a gente fala de hipertrofia, de definição. É o início da cascata. Exatamente. Também. Só que chega até um momento que isso é suficiente, igual eu falei anteriormente. Mas chega até um certo step ali, igual aconteceu exatamente contigo. Tu já fazia dieta muito bem, porém teu treino estava deficiente. Uhum. E aí tu viu o teu físico estagnar, tu já não estava mais como tu gostaria de estar. Foi aí que tu trouxe o treino para tua realidade, realmente incrementou algo que pudesse te levar para o próximo nível e deu resultado. Sim. Mas, resumindo de forma muito simples, dieta para mim é o 80-20 do teu resultado até certo ponto. Chega um momento que tu vai precisar realmente trazer o treino um pouco mais organizado para tua rotina para que tu tenhas um resultado acima da média. Sim. Eu acho que, eu concordo com o que tu falou, eu acho que é um complemento totalmente dependente um do outro. A gente pode emagrecer, né, só com dieta, mas se a gente não tiver um treino além da gente não conseguir aumentar nosso gasto calórico e toda essa questão, a gente não vai ter aquele resultado que a gente espera. Geralmente, hoje em dia, as pessoas esperam o quê? Um tônus muscular, elas esperam definição, que tá muito em alta, aquele shape slim definitivo, que tá todo mundo amando, super em alta. E isso depende de treino. Então, eu acho que uma coisa depende da outra. A gente pode começar só com treino, pode começar só com dieta, mas a gente vai estagnar em algum momento. Exatamente. Porque Na verdade, desculpa te cortar, mas aconteceu exatamente comigo, tá? Quando eu comecei a treinar justamente porque quando eu comecei a me exercitar, de forma geral, não treinar, eu comecei justamente porque eu era muito gordo. Eu era obeso mesmo, obeso minha infância inteira. E eu comecei a fazer dieta por conta, emagreci cerca de 25 quilos em 2 meses. Emagreci cerca de 25 quilos sem treinar. E eu encontrei o treino realmente como uma forma de eu poder comer mais, não ficar passando tanta dificuldade e poder manter aquele resultado que eu tinha. Sim. Então, eu já fazia dieta e trouxe o treino para mim de forma primária, só como um gasto energético para me permitir comer mais e ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Mas hoje eu sei, se eu tivesse começado a treinar desde o começo, eu teria chegado a um resultado muito melhor, muito mais rápido e de forma muito mais saudável também. Sim. E hoje a gente vê isso principalmente com o uso de canetas emagrecedoras. Porque é um assunto que está mega em alta, o pessoal não está conseguindo comer, muito menos conseguindo treinar. Isso acaba gerando um déficit de massa muscular imenso, além de gerar um físico super feio, gera uma saúde muito precária. E isso é o que é mais preocupante, porque o pessoal está perdendo gordura, tá? Mas está perdendo consigo massa magra e principalmente saúde. E hoje a gente sabe que o que mais sustenta, realmente um indivíduo quando vai para a UTI, por exemplo, é a massa magra. Então imagina, o cara vai ali, tá usando um Monjaro, tá
seco, 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 quase nada de massa magra, bate o carro, vai para a UTI, o que vai ser do cara? Exato, eu sempre falo isso. Então a gente tem que pensar muito bem realmente nas nossas escolhas e principalmente se atentar mais realmente ao treino e à importância dele. Principalmente nesses casos assim de hoje é magras e não foca realmente na saúde e na quantidade de massa muscular, porque isso é muito mais do que estética. Sim, eu gosto muito daquela frase que as pessoas hoje em dia elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Isso desde sempre, as pessoas querem uma fórmula pronta, elas querem não ter que passar pelo processo. E infelizmente, coisas boas levam tempo. Então, eu acho que inclusive a frase tem aqui, ó, coisas boas levam tempo. Coincidentemente, eu não roubei, mas coisas boas levam tempo. A gente precisa passar pelo processo, a gente precisa passar pelos erros também. Porque tu não valoriza. Exato. Eu fiz um conteúdo um tempo atrás, trazendo até uma correlação com o ganhador da Mega Sena que volta a ser pobre. Porque o cara volta a ser pobre porque não conhece o caminho até chegar à riqueza. Aquilo ali vem muito fácil para ele. Sim. Vai gastar muito de forma muito descontrolada e vai voltar a ser pobre. E no emagrecimento acontece exatamente a mesma coisa. Se não teve um processo por trás, não teve uma melhora psicológica, uma mentalidade mais evoluída, sentir realmente a dor do processo para emagrecer, vai cortar o medicamento, vai engordar tudo novamente. É exatamente a mesma correlação com o cara que ganhou na Mega Sena e voltou a ser pobre. É a mesma relação com a pessoa que fez abdominoplastia e voltou a engordar. E eu tenho centenas de clientes que fizeram exatamente a mesma coisa. Sim. A mulher foi lá, fez abdômen, fez glúteo, tirou papado, tirou um monte de coisa, não mudou os hábitos, engordou tudo novamente. Por quê? Porque não sentiu o peso do processo. Sim. E isso que é muito importante, a gente viver essas etapas para a gente começar a dar valor realmente ao nosso resultado. Então não existe realmente uma fórmula mágica. Hoje eu te falo de forma muito aberta e muito consciente, tá? Canetas emagrecedoras, o Ozempic, Mounjaro, agora Retratutida, são realmente revolucionárias nesse sentido, estão ajudando muita gente, só que não pode ser muleta no resultado. A pessoa tem que estar tendo um acompanhamento, tem que ter dieta por trás, tem que ter um treino bem estruturado, porque eu vejo hoje que tu ter treino, tu ter dieta organizado para ti é mais importante quando tu faz o uso desse tipo de medicamento do que quando tu não faz. Porque tu te coloca num cenário muito mais delicado quando tá realmente de frente com uma substância como essa. Então fica muito mais claro a necessidade da gente estar aí tendo uma orientação correta. Sim, e tem que ter necessidade também de usar, né? Hoje em dia as pessoas, elas querem perder 4, 5 quilos e aí elas vão lá e usam a caneta, que é uma coisa que conseguiria muito fácil, não fácil, mas com constância, né, em dieta e treino, mas é um cenário totalmente possível. E as pessoas vão lá e tenho 4, 5 quilos, vou usar a caneta. A caneta, ela é muito boa, né, ela, em cenário clínico, assim, para pessoas que precisam. Tipo, protetor cardiovascular, várias coisas, mas o pessoal tá usando desenfreadamente e vai lá e consegue de N formas e usa. E no final, eu acho que a gente vai ter vários adultos sarcopênicos, sabe? Sarcopenia é perda de massa muscular. Então, vão ter pessoas magras, mas sem massa muscular, sem tônus muscular, sem saúde também. Se vai para uma UTI, não... Banalizaram mesmo o uso desse tipo de medicamento, né? Era para ser algo realmente uma ferramenta, mas de ferramenta virou como agente principal. Sim. E aí foi quando se perdeu tudo, sabe? Porque eu tenho diversos relatos na minha volta de pessoas que realmente pararam de treinar, pararam de fazer dieta porque estavam chegando no físico e estavam gostando, entende? Porque tô emagrecendo, porque não tô comendo, então não tenho energia para treinar, não vou treinar, e assim fica nesse ciclo vicioso, sabe? Sim. E principalmente fica dependente do medicamento. Porque hoje a gente sabe que a cada quilo que tu perde, a tua taxa metabólica basal reduz ali cerca de 10 calorias, não muito, mas a tua fome aumenta 100 calorias. Aí vamos supor, a pessoa emagreceu 20 quilos usando medicamento, correto? Ela vai ter 2.000 calorias a mais de fome do que ela tinha antes. Ela cortou o medicamento, não fez educação alimentar, parou de treinar porque estava sem energia. Assim que nesse momento que ela parou o medicamento, com mais fome, com menos peso, ela começa a comer desenfreadamente. Aí vai jogar fora o dinheiro que ela gastou com o medicamento, o tempo e principalmente a saúde dela. Sim. Porque a gente sabe como que o quão deletério é a nossa saúde cardiovascular, realmente esse tipo de rebote. Pô, teu coração tá bombeando sangue hoje para 60 quilos, na semana que vem para 80. Isso é uma coisa que as pessoas não estão se atentando. Sim. Porque o medicamento em si não tem efeito rebote. O que tem efeito rebote é a perca de peso abrupta. Sim. É possível que tenha um reganho de peso mesmo sem medicamento. O próprio emagrecimento, ele gera um possível reganho de peso, né? Como o Matheus falou, a cada quilo perdido,
a gente aumenta ainda mais a nossa fome, a nossa necessidade calórica. Então, naturalmente, sem medicamento, é possível que a gente tenha um reganho de peso, mas com o medicamento, ainda com essa mentalidade, essa falta de mudança de mentalidade, de estilo de vida. O tempo. Porque o o tempo que tu reduz o peso é muito rápido. Então, tu não Sim. deixa o teu metabolismo se acostumar com aquela condição. Entende? Por isso eu falo para todo mundo, tá usando o medicamento, força a comer. Não deixa de comer, por favor, força a comer, bota a comida para dentro, porque vai ser importante para ti. Ah, mas Deus não quer, bota a comida para dentro, vai ser importante. Sim. Justamente para esse pós. Porque o pós tem que ser feito de forma certa também. Sim. Ser reduzido aos poucos a dosagem de medicamento e aumentando aos poucos a comida para que tu traga no platô teu físico e estacione aquele percentual de gordura e aquela saúde e condição metabólica. Exato. E hoje em dia, qual que tu enxerga, assim, qual que tu considera que é a maior dificuldade das tuas alunas? Para evoluir? Para evoluir, para pegar constância, para... Conseguir conciliar é algo engraçado. Mas conciliar a vida social com a vida estudantil ou de trabalho. Sim. E a vida saudável e fitness. Porque é algo que normalmente andam contramão, principalmente no começo, quando a gente não sabe ter boas escolhas e trata tudo de forma muito... tudo na ponta da faca, igual a gente fala aqui no Sul. Tudo realmente de forma muito ríspida. A pessoa não tem um equilíbrio. Então, o que acontece? Tem um evento, ou eu não como, ou eu como tudo. A pessoa não sabe realmente ter ali realmente um balanço, entende? Então, hoje eu observo na clínica realmente que o que mais dificulta a constância são eventos sociais, tá? E realmente a gente saber dosar as coisas, saber quando botar e quando não botar na nossa rotina. Eu digo isso simplesmente não só pela prática clínica, mas principalmente pela prática pessoal. Eu já teve natais, por exemplo, que eu deixei de fazer a ceia com a minha família. Sim. Já teve ano novo que eu não comi nada, entende? Porque eu tava fazendo dieta, havia um arroz com frango, eu achava que aquilo ali era super legal, sabe? Só que de saudável não tem nada, entende? Exato. Então hoje a gente trazer realmente para nossa rotina esse equilíbrio, saber dosar as coisas e conseguir equilibrar esses pratos é o que vai realmente gerar resultados a longo prazo. E foi justamente por isso, eu fiquei Natal sem comer, fiquei já ano novo sem comer, mas também isso me trouxe vários distúrbios alimentares, ao ponto do meu pai já me pegar na geladeira, no chão da geladeira, comendo arroz gelado com queijo ralado. Isso é muito louco, sabe? Né? Porque justamente eu fiz algo completamente sozinho, sem acompanhamento algum e de forma muito extrema. Sim. Entende? Eu abri mão de todos os relacionamentos que eu tinha, no caso de amizade, deixava de comer, não fazia nada, ficava só em casa e me levou até esse ponto, entende? Então hoje, te respondendo novamente, uma baita volta, mas te respondendo, ao meu ver, é justamente tu conseguir balançar a vida social com essa vida saudável, porque elas podem andar juntas, mas precisa realmente ter conhecimento e conseguir equilibrar esses pratos. E, logicamente, quando tem um acompanhamento de alguém que consegue te ajudar a fazer boas escolhas, tudo fica mais fácil. Sim. Entende? Por alguém que já viveu o processo de conseguir te guiar, tudo realmente torna mais acessível essas escolhas. Porque as pessoas não sabem que um canudinho de festa tem, sabe, 300, deixa eu ver, tem 10 gramas de carboidrato, 5 de proteína e 10 de gordura. As pessoas não sabem disso. Sim. Não sabem quantos podem comer, por exemplo, de uma forma que não seja exagerada. Então, ter esse auxílio também facilita muito. E se eu tivesse isso lá atrás, com certeza, eu não teria tido tantas dificuldades, principalmente esses problemas psicológicos em relação à comida, e teria resultados muito melhores, com certeza. Sim, ainda ontem, recentemente eu fui num casamento, né? Numa festa, e aí ontem eu recebi de uma seguidora essa pergunta, me chamou no direct, inclusive, a perguntar, Amanda, quanto tu acha ideal de docinhos para comer numa festa, tipo casamento, como tu foi, o aniversário? E eu falei pra ela, posso te dizer sinceramente, eu nem contei, tipo, quanto que eu comi, quanto... Porque pra mim é muito um momento específico e aquilo ali não vai atrapalhar nos resultados. Ao mesmo tempo também, eu acho que por ter esse pensamento e por ter essa liberdade alimentar, digamos, eu fico muito mais confortável de não comer muito. Porque aquilo que é proibido, ele sempre vai ser mais atrativo. Então, assim, se eu não posso comer nunca, de jeito nenhum, doce de festa, eu tenho que ir com marmita, eu tenho que ir com não sei o quê, aquilo vai ser muito mais atrativo. E quando eu tiver a oportunidade de comer, eu vou detonar. E aí, algo que poderia nem ter relevância, por exemplo, essa semana com um jeito nenhum normal, correu normal, isso não me abalou de nenhuma forma, e nem fisicamente, assim, no máximo um inchaço que a gente resolve em 2 dias, mas se eu tivesse essa liberdade, se a pessoa tivesse a liberdade, ela com certeza não teria exagerado, mas é porque a pessoa vem muito com aquele pensamento do é proibido, eu não posso, eu tenho que me restringir, eu tenho não sei o quê, e eu acho que isso frustra muitas pessoas, né? E, na verdade, as pessoas podem falar a partir desse vídeo aqui também, desse podcast,
Ah, a Amanda faz isso porque ela já tem um físico consolidado. Sim. Alguns docinhos não vai mudar nada no físico dela. E na verdade isso pode ser verdade, mas não é verdade absoluta. Porque alguém que está começando hoje também, tu comer ali 3, 4, 5, 10 docinhos uma vez só, não vai atrapalhar teu resultado contanto que na semana tu tenha realmente E que tu tem adesão ao plano, constância. constância, entende? Igual eu falei, se tu consegue equilibrar esses pratos, tu vai conseguir ter mais longevidade no teu processo e, consequentemente, mais resultado. Porque, igual eu falei lá no começo, o resultado é reflexo do longo prazo. E tu Sim. só vai ter longo prazo quando tu gosta, quando tu te sente bem com o processo, quando a tua família te apoia por isso, sabe? Porque eu vejo várias pessoas terminando, inclusive, relacionamentos, porque, eu tô namorando, eu sou casado, meu esposo não come. Não segue, Não, dieta. não, não casa, entendeu? Então tu tem que Sim. realmente ceder e ter essa conversa, conseguir realmente equilibrar os pratos, entende? Entender que o longo prazo é rei, então tu precisa realmente ter equilíbrio na tua rotina. Sim, e o próximo gancho que eu ia puxar era exatamente sobre vida social, e a gente acabou entrando muito naturalmente nesse gancho, porque é a maior dificuldade das pessoas, né? O pessoal geralmente me fala que a vida social é o que impede de ter constância, ou, por exemplo, eu vou ser a chata da dieta, que é exatamente isso. Eu já andei com marmita pra cima e pra baixo, e eu achava que eu precisava daquilo, e quando a gente vive no meio fitness, quando a gente tá tendo resultado e tal, é muito fácil ter essa distorção, né? Da gente não enxergar o nosso corpo como ele é e a gente quer mais, a gente está sempre insatisfeito e a gente achar que essa inversão, digamos, de valores que a gente precisa dar de marmita pra cima e pra baixo e aí daqui a pouco tu te exclui de amigos, de família, daqui a pouco ninguém te chama pra nada, daqui a pouco tu tá isolado num cantinho sendo chato e aí tu tá lá com super shape, super corpo, mas de que valeu? Porque eu sempre falo, o físico é alugado. Sim. Se tudo que tu tens é o físico, tu não tem nada. Eu digo isso com total segurança justamente porque eu venho do fisiculturismo, também do bodybuilding, sou ex-atleta, parei de competir faz pouco tempo e preparei já diversos atletas também. Então eu sei exatamente isso. Se tudo que tu tens é o físico, tu não tens nada. Sim. Porque eu vi já diversas pessoas jogando relacionamentos fora por causa do físico, amizades, relacionamento com o pai, com a mãe, entende? Por conta do físico, deixando de viver momentos com a filha, comer um bolo com o filho de aniversário por causa do físico, por causa de uma competição, sabe? E hoje na internet a gente vê muitas pessoas fazendo isso justamente por achar, né? Ver o Ramon Dino lá fazendo isso e achar, eu tenho que fazer. Não, tu não é atleta, Sim. entendeu? Tu não precisa levar marmita para os lugares, entende? Só precisa ter realmente a orientação do que fazer nesses momentos. Porque eu nunca tive um físico melhor ou pior porque eu comi um dia fora da dieta ou um dia mais, um dia menos fora da dieta, Sim. entende? Logicamente, num cenário de competição, a gente nunca quer ir para perder, então tudo que a gente conseguir fazer 100% a gente vai fazer. Sim. Mas as pessoas têm que entender isso, que a vida não é uma competição e teu físico é alugado, entende? Se toda a tua vida se basear no teu físico, no final das contas tu não vai ter nada, vai estar lá sozinho. Sim. Eu já fiz preparações, por exemplo, que eu fiquei quase 40 semanas sem fazer uma refeição livre. Imagina. Sem fazer uma 40 refeição. 40 semanas. 40 Não semanas. são 40 dias, 40 são 40 semanas. Vai chegar no máximo de definição da ponta do glúteo fibrar, sabe? Sim. Aquilo ali, absurdo. E foi exatamente a minha última competição. Porque eu coloquei na balança para o quanto isso me agrega e o quanto isso me desconta, assim Sim, dizendo. me Quanto me suga, né? subtrai, porque eu fiquei muito feliz, fui ótimo, muito bem na competição, etc. Mas eu percebi que eu precisei perder vários momentos que são inegociáveis. Sim. E hoje eu observo muito mais isso porque eu sou pai agora. Faz 5 meses que o José nasceu e eu observo muito mais isso agora, sabe? Porque a gente não pode botar em jogo realmente esses momentos por nosso físico. É muito legal ter um físico legal, é bom, é ótimo, entende? Mas a gente ter esse equilíbrio e conseguir trazer isso para nossa realidade é o que a gente tem mais de valioso, porque são nossos relacionamentos, nossas relações, entende? E logicamente, eu estou falando tudo isso aqui para contextualizar e falar que também que a gente não pode abrir exceção a todo momento. Sim. Por exemplo, meu filho, a gente faz meio aniversário, tá fazendo os meus aniversário agora, né? Na minha época nem tinha isso, mas agora tem. Mês aniversário. No mês aniversário, meu filho é uma vez por mês. Pô, eu não vou comer um bolo mesmo que seja quarta-feira, seja terça, é uma vez no mês. Pra comemorar um mês. O casamento que tu foi é uma vez no ano o casamento. Uhum. Então, se tu comer 10, 20 ou 30 docinhos, é uma vez no ano. Exato. Isso as pessoas têm que entender. Abrir exceção são para momentos assim. Sim. Entendeu? Tu tem que trazer aquilo para ti. Eu tive uma oportunidade. O quão irrecusável e única é essa oportunidade. Sim, O casamento da tua amiga, das tuas amigas, não vai se repetir. Então, eu tenho que ter aquela oportunidade e aproveitar ela da forma mais significativa possível. Sim. Mas eu trabalho no escritório, ou faço estágio no hospital, por exemplo, e tenho um happy hour ali com meus amigos, uma mesa de salgados, toda terça-feira.
eu posso negar, porque toda terça-feira se repete aquilo ali, não é algo Sim. único e negociar uma oportunidade única, igual uma amiga tua que mora no Canadá, vem pra cá e deixa de comer com ela porque tava fazendo Aham. dieta, Exato. entende? Então tem que trazer esse balanço também e aprender a trazer equilíbrio, mas também saber não banalizar situações e deixar isso aí de forma repetitiva, Sim. porque tu tá fazendo isso uma vez na semana, tipo casamento. Tem gente que faz segunda, quarta, sexta e sábado, e aí coloca os resultados É. ralo abaixo realmente. Exato. É mais uma vez que a gente volta naquele assunto do saber dosar, sabe? Porque a gente sabe que o momento que as pessoas viram muita chave é quando ela começa a de fato engrenar, quando ela começa a ter constância, quando ela começa a fazer diferente. Eu sempre falo, se para te ter resultados diferentes, você tem que ter ações diferentes das que tu já faz. Então, a gente sabe que sim, que exige uma diferenciação, um esforço, mas ele precisa ser dosado também com o resto da nossa vida, até para criar uma constância, sabe? Para aquilo ser fazível a longo prazo. E puxando agora de novo também esse assunto da dificuldade das pessoas. Eu vejo muito que nesse período do ano que a gente está, né, março, abril, período perto de Páscoa, um dos maiores problemas assim das pessoas é engrenar no ano, sabe? Porque como a gente fala, já foi 25% do ano. Então, se a gente vai deixando e vai deixando essa necessidade de saber, aprender a dosar as coisas também, né? De saber levar a vida social, mas não ficar adiando. Ah, não, vou depois daquele evento eu vou começar a dieta. Depois daquele evento eu vou começar a criar consciência no treino. Quando a gente fica adiando muito, chega lá meio do ano a gente tá igual. Sim. É porque as pessoas levam sempre, igual eu falei anteriormente, na ponta da faca. É 8 Sim. ou 80. As pessoas não sabem realmente começar algo e ir adaptando as situações perante aquela realidade, entendeu? Por exemplo, dezembro. Ah, não vou começar em dezembro porque tem o Natal. Tem o Ano Novo. Vou começar em janeiro. Aí chega o janeiro. Ah, não, mas eu vou pra praia, tenho que tomar uma cerveja. Aí eu vou Tem começar que em curtir. fevereiro. Fevereiro tem o carnaval. Não, vou começar depois lá por E março. vai. Aí tem a Páscoa. Se tu tivesse começado em dezembro, no Natal, no Ano Novo, comido 2 vezes, Sim. depois voltado pro plano. Em janeiro, ter ido 10 dias pra praia, os outros 20 feito dieta e treinado. Sim. Fevereiro, tu ia estar muito bem agora. Muito. Mas por buscar realmente a perfeição, tu tá fugindo do teu objetivo. E vai adiando. E vai adiando. Aí vai chegar dezembro, a mesma coisa. Depois chega o frio do inverno, e assim tu vai indo, entendeu? Sim. Vai só adiando, vai só deixando pra depois, principalmente por focar no resultado e não no processo. Sim. E o que mudou realmente a minha forma de me enxergar, tá? E eu passo isso para todas as minhas alunas hoje, é quando eu deixei de focar no resultado e foquei no processo. Sim. Eu foquei em executar, não no resultado daquela execução. Estou começando a empreender, eu vou focar no processo, não no lucro que vai me trazer. Sim. Porque o lucro vai ser consequência, o físico vai ser a consequência daquilo que eu estou implementando. Eu trago isso, por exemplo, no meu físico hoje. As minhas ações vão me levar até um certo físico. Quando eu esqueci do físico e foco só em executar diariamente, o físico foi consequência, me trouxe menos cobrança, menos estresse e meu físico melhorou. Sim. Porque eu esqueci dele. Só foquei em executar de fato e contornando as situações conforme elas foram aparecendo. Sim. É que as pessoas elas olham para o resultado final, que é, digamos que elas querem um corpo extremamente definido, extremamente seco, shape slim, e elas estão no momento no corpo totalmente diferente. Elas olham aquilo, parece um caminho muito longo para chegar lá. Eu tenho uma coisa que eu não sei em que momento que eu criei isso, mas eu repito várias vezes na minha cabeça, para mim, inclusive quando eu tô no meio de uma corrida e eu não aguento mais, e aquela vontade de parar, eu sempre repito para mim, por exemplo, eu me imagino subindo uma escada sem olhar para o fim dela, sem saber quantos degraus faltam para chegar. Eu só me preocupo em dar mais um passo, em subir o próximo degrau, porque o próximo degrau, ele pode ser o último, porque eu não tô olhando o fim, entendeu? Então pode ser que esse próximo passo que eu vou dar, ele vai ser o último. E eu sempre penso isso para mim é o que mais me trouxe a questão da constância e da disciplina, é o que mais me deixa, eu acho que eu nunca tinha falado isso no podcast, é o que mais me permite que eu não desista das coisas, porque o próximo passo pode ser o último para eu chegar no sucesso, no êxito. E é isso que a gente tem que focar, a gente tem que focar um passo de cada vez quando fala dieta de treino, tem que focar assim, não como eu quero estar lá no final, e sim, o que eu tenho que fazer agora? Quais são os caminhos para chegar onde eu quero chegar? Beleza, é dieta, é treino, é sono, é água, é constância. Eu vou fazer isso só hoje. Aí amanhã tu vai fazer de novo, fazer isso hoje. E aí tu vai fazendo e naturalmente vai criando constância. E tu vai tendo resultado, tu vai te apaixonando pelo processo, e daqui a pouco isso vai tipo escovar os dentes. Exatamente. Se torna parte de ti. Sim. Se torna parte de ti. E eu sempre falo isso. Vive um dia por vez. Esquece do futuro e principalmente esquece do passado. Esquece dos erros que tu cometeu
e esquece lá do que tu quer ser amanhã. Foca em fazer aquilo ali hoje. E as pessoas se frustram justamente, e principalmente quando vê um resultado absurdo na internet. A Sim, pessoa vê um antes e depois ali que um nutricionista postou, ou um treinador postou, fala, eu nunca vou chegar lá. Mas tu não sabe o que a pessoa passou para chegar lá. Tu só tá vendo exato, a linha de chegada, não tá vendo todo o trajeto. Talvez a pessoa tava na mesma realidade que tu, porém ela decidiu mudar. E exato. parou de se comparar e começou a executar. Aham. E o que que tu considera que é assim, como tu tem várias alunas, tu tem essa visão também de treinador que já passou pelo processo e com mais experiência. Quando tu vê uma aluna, uma mudança assim, uma aluna que não tinha constância em treino, em dieta e ela começa a ter resultado, sabe aquela virada de chave? O que que tu enxerga que geralmente é a virada de chave das pessoas, principalmente das mulheres assim? Bem difícil essa virada, essa pergunta, porque eu sou aquariano e eu sou do contra. Eu já vou começar te contrariando aqui. Eu falo que virada de chave não existe. Sim. Porque, é igual a gente falou, é um degrau por dia. Então não vai ter um estralo que do dia pra noite tu vai ver, agora eu fiquei focado, Sim. sabe? Mas é aquilo que tu já tinha comentado. Eu acho que o grande estopim das pessoas, tá? Para iniciar, é quando vê que tu tá muito mal, tá na merda mesmo, tu vai botar uma roupa que não te sente bem e te sente feio. Então, o estopim para iniciar seria esse. E a virada de chave, igual tu citou, que acontece no meio do processo, é justamente quando a pessoa vê resultado. Eu tô gostando do que eu tô vendo, eu tô começando. Aí a pessoa começa a acelerar É, eu cada vez acho isso mais. também, Por total. isso que a gente falou que o começo tem que ser na força do ódio. Porque, cara, o começo é péssimo. O começo tu começa a ficar cansada, tu começa a ficar flácida, tu tá, às vezes não tá volumosa, mas também não tá seca. Aí tu te sente naquilo ali ruim, que é o começo. Igual uma Sim, transição de bulking para cutting. Diversas vezes tu já fez. No bulking tu tá com uma musculatura mais cheia. No cutting tu tá mega seca. Porém, na transição desses dois períodos, tu não tá seca e nem cheia. Aí tu fica meio se sentindo mal. Mas tu sim. tem que realmente executar, seguir isso aí na força do ódio para te chegar lá, entende? Então, te respondendo a tua pergunta, dando várias voltas, como sempre, é realmente a pessoa começar a ver o primeiro resultado. Porque aí ela vai começar a acreditar em si. Tá? Eu posso. Sim. Igual, eu vou sempre trazer para esse lado, porque tudo que a gente aprende na vida de dieta, treino, se a gente trouxer para as outras áreas da nossa vida, a gente vai evoluir, vai progredir. Acontece exatamente no empreendedorismo. Até tu ter o primeiro resultado é difícil, mas depois que tu tem o primeiro resultado, tu vê, tu sente aquilo ali, tu pega na mão o fruto daquele teu esforço e fala, puxa, eu realmente posso, consigo. Aí tu começa a acelerar cada vez mais e os ganhos começam a ser exponenciais, Sim. entende? Porque eu sempre falo não, tem até inclusive uma teoria sobre investimentos, que o caminho entre os 0 e os 100 mil é basicamente o mesmo caminho dos 100 mil até o milhão, porque esse começo Sim. realmente é o mais custoso, porque não tem juros compostos atuando por ti. E no emagrecimento, na hipertrofia, acontece a mesma coisa. O começo, tu ir do zero até um primeiro momento ali onde tu não vê resultado, é o mais difícil. Porque depois que tu vê, tu está retornando aquele teu esforço, tu começa a acelerar, ser mais preciso, errar menos, treinar melhor, beber menos álcool, dormir Sim. melhor, te hidratar melhor, e aí tu decola. Uma coisa vai levando a outra, né? Exatamente. Eu concordo com isso também. Eu acho que quando a gente vê os primeiros resultados, eu acho que é uma mudança, assim. Uma mudança de mentalidade, sabe? Eu acho que muita gente acaba virando a chave exatamente a isso. Quando ela vê que é possível e que fazendo isso ela conseguiu isso. Então, imagina se ela fizer mais um pouco, que ela, em vez de fazer 2 refeições livres na semana, ela fizer só uma, o resultado que ela vai ter. Eu concordo exatamente. Eu acho que a virada de chave é muito resultado, só que para te ter esse resultado que leva a essa virada de chave, tu precisa insistir no processo, mesmo que seja chato no início. E agora, fazendo a nossa puxada do tema principal, depois de tudo isso que a gente conversou e que a gente contextualizou e que a gente contou das nossas experiências, os pilares essenciais do emagrecimento e definição, a gente vai fazer junto. Eu acho que pelo que a gente primeiramente falou aqui basicamente a gente ter essa dosagem de equilíbrio para criar constância, né? Eu acredito que esse seja assim, um dos pilares mais importantes. Mais importante que constância é ter a direção correta. Porque se tu tá constante e é constante na direção errada, é igual a Sim. nada. Então, realmente, eu acho que a constância vem depois de tu ter uma direção. Entende? Pô, eu tô fazendo dieta legal, tô treinando dieta legal, então é só tu manter isso por bastante tempo. Sim. Entende? Então, no primeiro momento, eu diria realmente para as pessoas começarem a se hidratar mais, porque é algo que não custa nada, só tu começar a Uhum. tomar mais água, seria um ponto muito bacana. Cuidar mais do sono, pô, não custa nada tu largar o celular 2 horas antes de deitar ali, Sim. entendeu? Apagar as luzes,
ter um sono melhor. Só de começar a fazer isso, o hábito físico mudar. Pô, começa a te alimentar melhor, reduzir os industrializados, adicionar mais fibras e minerais, fibras, minerais, vitaminas, mais vegetais, frutas na tua rotina. Começa a treinar mais vezes, começa a fazer um cardio, entendeu? É tudo Sim. tu ir somando aos poucos, entende? E muitas vezes também eu vejo essa falta de direcionamento das pessoas, no sentido assim, elas ficam, mas eu tô comendo assim, eu tô comendo saudável, mas ela não tá com direcionamento, por exemplo, eu quero emagrecer e ganhar definição, eu preciso de déficit calórico. E aí a pessoa, ela não tá com déficit calórico, ela vai pensar, mas é saudável, uma pasta de amendoim super gordurosa, cheia de calorias e tal. Castanhas, suco de uva integral. Mas é saudável, mas ela não tem esse direcionamento. Então eu acho que mais um dos pilares, dieta. Focada pro teu objetivo e de preferência com acompanhamento, né? Acompanhamento E além da dieta, ter acompanhamento, é tu não copiar a dieta da tua influencer. Porque, cara, eu adoro assistir aqueles um dia de dieta comigo. Gratidão, obrigada. Eu adoro. Eu gosto de assistir, porque eu gosto de ver as pessoas comendo. Eu adoro comida. Então, eu adoro ver. Só que é pra te assistir, absorver algum conhecimento, mas não copiar. Exato. Sabe? Porque, igual eu te falar, às vezes as necessidades de cada um são individuais. Sim. Entende? Então, seria uma coisa bem importante. Uma época que eu lembro que eu cheguei a repensar sobre os vídeos de tudo que eu comi um dia, porque eu tinha medo que as pessoas exatamente isso, que elas imitassem, sabe? Só que eu acho que o público que me acompanha, ele acabou criando nível de consciência alto. Um nível de consciência, eu ia dizer exatamente isso, um nível de consciência tão bom que ele sabe que não é copiar. Inclusive, para evitar isso, uma das coisas que eu faço é não colocar quantidade. Então, assim, eu não coloco quantidade do que eu como, se é 2, 3 colheres de arroz, eu só mostro que ali tem arroz, que ali tem feijão. Eu gosto muito de simplificar também, porque às vezes as pessoas pensam que é frufru, sabe? Que dieta é frufru, que o dieta vai ser não sei o que da macadâmia, do não sei o que lá. E na verdade, cara, é arroz, feijão, frango, salada, sabe? É isso que vai ter resultado. E mais um dos pilares que a gente tem aí, o treinamento direcionado, com certeza. O treino correto para a tua necessidade, para teus objetivos, para o teu padrão postural, para realmente para a tua rotina e realidade. Não somente em número de vezes na semana que tu vai na academia, mas também no tempo que tu fica lá. Porque às vezes as pessoas acham que precisam treinar 4 horas por dia, 3 horas por dia. Na verdade, não. Você precisa realmente otimizar aquilo que tu faz. Não é o que tu faz, nem o quanto, mas é o jeito, o formato correto que tu faz aquilo ali, entende? Sim. E igual eu falei, aí a gente volta novamente para não copiar as coisas que as pessoas fazem. Porque, por exemplo, a pessoa quer desenvolver mais quadríceps e o treino da tua influência já tem glúteo, por exemplo, porque o quadríceps dela já é muito forte. Sim. E a pessoa não tem essa análise... Faz crossfit, que não tem essa análise clínica, assim, dizendo da situação. Aí acaba realmente copiando o treino, piorando, talvez se lesionando. Sim. Entende? E só piora as coisas. Exato. E sem estratégia, né? Porque quando a gente começa um treinamento direcionado, com estratégia, por exemplo, eu sempre treinei. Eu fui conhecer o Matheus quando eu já tinha 5 anos de treino, sabe? Eu já tinha resultados. Mas depois que a gente começou a direcionar o treinamento, direcionar para os resultados que eu queria, foi assim, tipo, o tanto que mudou o formato do meu glúteo, o meu ombro. Quantas vezes eu treino ombro na semana? Duas, mas faz várias séries. Mas, tipo, é uma coisa que eu achava que eu tinha que treinar todos os dias, ombro, 4 vezes a semana e tal. E eu não gosto muito de treinar superiores, então meio que malha porcamente ali, eu dou uma treinada, eu não vou até a falha, até não sei o quê. E o resultado que eu tô tendo, por quê? Porque o treinamento, a estratégia do treino é muito boa. Mesmo que a pessoa treine meio fofinho ali com o meu treino, eu tenho resultados, entende? Até porque o treino precisa ser, querendo ou não, baseado no teu momento atual de dieta. Por quê? Porque se tu tá fazendo um superávit calórico, logicamente a tua capacidade recuperativa é melhor, é maior, logo tu consegue desempenhar um volume de treino maior também. Sim. Conforme as calorias da tua dieta vem descendo, o volume de treino, que é o número de séries por grupo muscular por semana, tem que vir descendo junto, porque a tua capacidade de recuperar tá caindo também. Aí acontece muito as lesões, porque a pessoa tá colocando o corpo dela em estresse, reduzindo as calorias de forma gradual, ou às vezes despencando, como muita gente faz, que é completamente errado, mas as calorias estão descendo, a tua capacidade recuperativa está descendo, o teu sono está piorando,
tu tá no estresse, tu tá numa condição de estresse muito grande. Crônica, né? Se tu seguir aumentando ou com um volume de treino alto, tu vai só te lesionar. Sim. Exatamente o que as pessoas fazem. As pessoas estão comendo pouco, treinando muito. Então, a linha desse gráfico tem que estar sempre andando junto. A Sim. comida desceu, o volume de treino tem que estar descendo junto. A comida está subindo, o volume de treino tem que estar subindo junto. Sim. Por isso que a gente sempre fala, é importante constância, mas é importante que tudo esteja alinhado de forma correta, dependendo não só dos teus objetivos, mas principalmente da fase que tu te encontra. Sim, tanto que os 2 momentos de lesão que eu tive na corrida, que é bem estressor, tem impacto, são momentos que eu estava desalinhado, eu estava num processo de overtraining, né, que a gente diz também, e estava desalinhado, eu estava fazendo jejum intermitente e aumentando o volume de treino. E mesmo assim, às vezes, a pessoa com conhecimento, as pessoas acabam se cegando quando elas dizem, não, eu quero ficar mais e mais e mais magra. E, então, voltando para o nosso pilar de emagrecimento, treino direcionado, dieta e a importância de ter um acompanhamento junto desses dois, porque muitas vezes também eu tinha um treinador, eu fazia minha dieta e antes disso de eu fazer minha dieta, né, eu tinha um nutricionista e eles não estavam alinhados, então um me mandava comer menos, outro me mandava a treinar mais. Então quando a gente tem os dois em um, sabe, os dois em um, as duas pessoas juntas, focadas, trabalhando junto para tua evolução, o negócio flui muito mais, né? Então temos aí dieta, treino direcionado, sono extremamente importante. É no sono que a gente tem a regulação hormonal, que a gente tem a reparação tecidual, né? Controle do apetite. Controle do apetite, extremamente importante. É exatamente isso. As pessoas falam, eu tô morrendo de fome. Na verdade, tu só tá cansado e com sono. Cansado e com sono. Exato. O teu corpo, o teu cérebro não sabe exatamente o que ele tá sentindo e vai achar uma forma de tentar buscar algum conforto ali, alguma coisa nesse sentido. Então, às vezes, tu não tá com fome, tu só simplesmente dormiu mal. Tá cansado. E tá cansado. Tá exausto. Exatamente. E geralmente, quando isso acontece, a pessoa, eu tô cansada, eu tô com fome, eu tô não sei o que eu posso tomar, né? Sempre as pessoas querendo... Mas cafeína, ioebina, pré-treino, tem algum suplemento que tire o cansaço, B, não sei o que, eu tô só com piora falta. teu sono. Cara, é sono, é descanso, é água, é constância nisso, sabe? No básico perfeito. E até essa questão da fome, assim, eu vejo muito, de forma muito particular, igual eu falo, sempre eu acho legal trazer essa parte clínica, mas principalmente descer para o campo, descer para a prática. Eu observo isso muito bem na minha rotina, porque hoje eu não consigo ter um sono que eu gostaria. Eu acabo dormindo pouco por questão da minha rotina. E eu percebo, comparando a mesma dieta, hoje, dormindo 6 horas, hoje eu sinto absurdamente mais fome. E aí tu desse isso para uma pessoa que não tem um nível de adesão ao plano como eu, a pessoa vai sair comendo tudo. Entende? Então a gente observa a importância do sono. Se tu dorme mal, tu vai ter resultados medianos, medíocres e realmente não vai conseguir chegar no teu objetivo. Total. E também não só aumento de fome, mas as nossas escolhas quando a gente está cansado são diferentes, né? A gente vai procurar por alimentos mais hiperpalatáveis, a gente vai procurar por coisas que conforto, né? Porque comida também é conforto, alimentação é conforto, a gente sabe, é social, como a gente falou também. Mais um dos pilares, eu acho, tipo, essa dosagem do social. Tu não precisa ser a chata da marmita, a gente garante que tu consegue ter resultado sem ser a chata da marmita, podendo viver, ter momentos especiais com teu filho, com os teus amigos, com o teu namorado. Isso é possível. E tem mais algum pilar? A água. A água também. Que é grátis. É grátis, qualquer um pode fazer, mas ninguém faz. Sim. Aí eu não vou tomar água porque eu fico o dia inteiro mijando. Pô, cara, graças a Deus, né? Aí a pessoa tá com a pele seca, o cabelo parece uma vassoura. Eu preciso de vitamina. Eu preciso tomar um monte de coisa. Eu não tomar água. Sim. Meu cabelo tá ruim, minhas unhas estão quebrando. Não tomar água. Então, que é o básico. É o básico, entendeu? Exato. Então seria basicamente isso. Treino, dieta, sono, água, constância. Igual a gente falou, quando tudo isso está muito bem alinhado, ser constante. Também eu acho que um outro ponto que a gente precisa falar aqui, é um pilar muito importante que pouca gente salienta no emagrecimento, na hipertrofia, na melhora física, é justamente a saúde mental. Nossa, total, porque sim. Às vezes o pessoal foca muito realmente em ter a melhor dieta, em ter o melhor treino, foca tanto naquilo ali e esquece quem tu és, tu esquece realmente o teu objetivo, tu acaba realmente focando muito no processo e esquecendo de ti, entende? Então, tu fazer tudo isso aqui de forma equilibrada, constante, mas de uma forma que também tu te sinta bem, não seja uma pressão para ti, é importante também, sabe? Então, saúde mental com certeza é um dos pilares para que tu tenha esse resultado e principalmente tenhas êxito aí no teu objetivo. Eu acho que esses são os pilares, né? A gente falou bastante sobre cada um deles, mas no geral
são coisas simples, não tem nenhuma fórmula secreta, é literalmente o básico bem feito, eu acho que é a frase que a gente mais fala, tanto Matheus quanto eu, que é o básico bem feito, é o arroz com feijão. E eu demorei 5 anos, gente, agora puxando esse gancho, demorei 5 anos para conseguir, para encontrar o Matheus, para ter um treinamento direcionado, para ter estratégia, pensa 5 anos. 5 anos de erros que eu tive, 5 anos que eu tive desafios, eu tive escorregadas, eu tive, por exemplo, um momento que eu queria fazer o jejum e ao mesmo tempo correr mais, eu não tive estratégia, não tive direcionamento. Hoje já, como nutricionista formada, eu consigo também ter muito esclarecimento sobre os erros que eu já cometi, mas enfim, demorei 5 anos para isso. E quero agora puxar um gancho especial aqui, de que esses 5 anos que eu demorei, a gente está aqui dispostos a facilitar eles para vocês. Um dos motivos do podcast hoje, de ter trazido o Matheus, além de, claro, trazer muitos assuntos diferentes, conhecimento, trazer a vida dele tanto na prática, na clínica, quanto também pessoal, né? Também um dos motivos foi para fazer esse convite a vocês, essa chamada. Eu e o Matheus juntos, de forma dessa vez, pela primeira vez, profissionalmente. Eu como nutricionista, o Matheus como treinador, a gente vai abrir um desafio agora, de início de ano, que é basicamente o start, tudo aquilo que a gente conversou sobre, já foi 25% do ano, a gente basicamente fica só empurrando para depois, fazendo eventos, empurrando, porque ainda tem Natal, ainda tem Ano Novo, ainda tem isso, e o ano não começou. E já passamos 25% do ano, então assim, a gente não pode esperar chegar no meio do ano, estar com os mesmos resultados e, na verdade, 2026, em vez de ser o ano do shape, como a gente promete todo dia 1º de janeiro, ser mais um ano de sobrevivência, de fazendo sempre o mesmo, sem estratégia, sem direcionamento também, como tu falou. Então, basicamente, a pessoa que mudou o meu corpo. E que eu tive 5 anos de erros, gente, vocês podem conseguir com um desafio, literalmente o start, porque eu acho que às vezes tudo que a gente precisa é um desafio, é o que nos tira da zona de conforto. A gente vê aquele primeiro resultado que a gente comentou. Esse primeiro resultado, exatamente. É o momento de ver o primeiro resultado. Para te motivar a dar o próximo passo, com certeza. Exato, de ver o inchaço diminuir. Aquilo que a gente falou de... Quando eu perguntei para o Matheus, o que tu considera que é a virada de chave nas suas alunas? E ele falou, é a longo prazo e tal, mas uma coisa que eu vejo como em todas elas é quando elas veem resultado, elas veem o primeiro resultado. Então, é literalmente isso que a gente está querendo fazer nesse desafio, proporcionar a vocês que vocês vejam esse primeiro resultado. O desafio vai ser um desafio de 2 semanas. 14 dias. 14 dias. E, na verdade, poderia ser 7. Mas a gente vai contra a maré realmente, porque a gente acredita em constância. Exato. Em 7 dias é muito fácil tu restringir calorias, tu fazer 10 carbs por dia. Não fazer uma refeição livre. Então é muito fácil tu entregar resultado em 14 dias. E como a nossa base, que realmente é constância, é equilíbrio, a gente quis fazer esse realmente um desafio de 14 dias, onde tu vai ter uma refeição livre, Sim. onde tu vai socializar e vai descer para a prática realmente mostrando que dá para te ter resultado com equilíbrio. Sim, e contrariando também aquele negócio do, para ter constância, para criar o hábito, precisa de 21 dias. Não. A gente vai mostrar que precisa só de 14 dias é o suficiente para te diminuir retenção, para te melhorar a tua disposição, para te ter um direcionamento de treino, de dieta. Então vai ter aí, vamos falar das entregas que vai ter. Vai ter treino, vai ter dieta, vai ter grupo de WhatsApp com interação direta, o pessoal mandando foto do prato, o pessoal mandando o treino Comunidade. feito. Eu vou estar lá, o Matheus vai estar lá, vão ter profissionais também para tirar dúvidas. Então a gente pode dizer que vai ter acompanhamento, profissionais do nosso time que está sendo estruturado já, um super time. E além disso também vamos ter o manual do desafio, né, com guias práticos do que fazer, como montar um prato num restaurante fora de casa, como equilibrar a vida social. Então basicamente um manual que vai nos guiar durante todo o processo. Reduzir danos com álcool, por exemplo. Vou beber álcool, o que eu posso fazer para ter menos danos possíveis? Sim. Tudo isso aí vai somar com certeza pro pós, pra sequência, conseguir ter aquela constância. Exato. Lives ao vivo também, né? Vamos ter duas lives por semana. 4 ao total. Então, 4 ao total. Inclusive, uma dessas lives vai ser fazendo uma refeição livre, juntos, e mostrar na prática, porque a gente não só vai falar, a gente vai mostrar na prática como que a gente pode montar uma refeição livre para que a gente consiga sair da rotina, ter um momento de socialização e fazendo em casa com o mínimo de danos que possa ter. Então,
isso tudo em 14 dias. Além disso, também vão ter prêmios, lógico. Os 3 melhores resultados, né, que vão ser avaliados pela gente. Sem loucura, né, gente? Sem loucura, fazendo o básico. É importante, não o melhor resultado, no caso físico, mas é a melhor transformação. Exato. Entendeu? Não adianta a minha pessoa estar mega shapeada e falar e chegar no final do desafio, eu sou a melhor. Não, é a melhor transformação de fato. Exato. E não somente a transformação física, mas também a gente vai avaliar toda a transformação de rotina, o que melhorou na tua vida. Então a gente vai querer escutar esses feedbacks também, para saber que eu tô me sentindo muito melhor, hoje eu tô mais disposta. Então, esses resultados que a gente vai avaliar, não é só o visual que vai importar. Porque não importa nada, tu tá com o corpo lindo e por dentro tu tá podre. A tua cabeça tá destruída. Então, com certeza, é todo esse conjunto. Os resultados também vão ser considerados e avaliados, analisados a partir de fotos, claro, né? De como tu começou, de como tu tá agora, mas também de feedbacks. Então, a gente vai querer saber de vocês o que melhorou. A gente vai querer esse retorno também para poder avaliar, porque isso é muito importante. Mas, enfim, vão ser 3 prêmios que a gente vai divulgar no desafio ali. Coisa boa? Quando vão anunciar. E vai ter também um prêmio muito surpresa para esses, que a gente vai divulgar só lá no final do desafio, mas a gente garante que é um prêmio muito bom. E vale muito dinheiro. E vale muito, muito mesmo. Então, assim, o desafio ele vai ser menos de R$50. R$50 hoje em dia, dificilmente a gente compra até uma pizza. Não come nenhum hambúrguer. Nenhum hambúrguer. A pizza tá mais de R$100. Então... Isso que aqui na nossa cidade o custo de vida é relativamente baixo. R$50 em São Paulo, tu deve comprar, sei lá, um pastel de feira, sei lá, um cachorro quente com purê de batata. Aí pensa, conseguir 2 semanas, possivelmente dar um start na tua vida fitness, ter resultados pro ano, sair desse empurra e de fato entrar como um executor do teu projeto por menos de R$50, que tu não compraria nem uma refeição livre, nem uma pizza, nem um hambúrguer. Conseguir tudo isso, ainda ganhar prêmios e ainda sair com uma super diferença ali no corpo de 14 dias, menos inchaço, menos retenção, menos cabelo caindo, menos pele e basicamente... E lembrando, a ideia desse desafio não é simplesmente ganhar dinheiro, muito longe disso, porque vocês vão ter um retorno muito maior que o investimento. Então, Matheus, por que esse desafio não é grátis? Porque o investimento emocional é proporcional ao investimento financeiro. Sim. Se fosse grátis, ninguém ia executar. Então, Exato. tem que ter no mínimo um investimentozinho ali para te fazer o que for te pedido. Sim. Entende? Então, por isso que não é grátis. Então, a intenção aqui não é realmente ganhar dinheiro, porque ninguém precisa disso. Mas é realmente a gente ter um certo comprometimento, um feedback positivo de quem está executando o desafio. Sim. Isso é importante, né? Sempre que a gente investe numa coisa, a gente vai se esforçar para ter retorno daquilo. Tu paga academia, um plano anual, tu vai te forçar, naturalmente tu vai te forçar a ir na academia, porque tu investiu naquilo, doeu em algum lugar, então tu vai ter mais comprometimento. Então essa foi a ideia da gente fazer esse desafio de forma paga e não gratuita, porque aquilo que a gente consegue fácil e de graça, como a gente falou, a gente não dá valor. Então, gente, basicamente é isso. Daqui a 2 dias vão abrir as vagas, que vão ser limitadas. E a gente não sabe se vai acontecer isso de novo, né? Provavelmente... Não. Vai ser difícil, eu acho. É o momento de ter o Matheus como treinador, de eu como nutricionista, de ter o nosso time junto também, de suporte, de tirada de dúvidas. Não tem porquê, né? Não tem porquê não Na verdade, a gente não sabe se vai ter uma outra edição, justamente pelo tempo que demanda isso, né? Simplesmente ir lá montar uma dieta, largar num grupo de WhatsApp. Tem todo um planejamento técnico por trás de tudo isso aqui. Então, a gente tem tarefas no nosso dia, tem tarefas nas empresas, tem tarefas nas tuas empresas, então a gente não consegue realmente dispor esse tempo. Então, eu não sei se vai acontecer de novo, mas... É chance única. Só pra avisar, é chance única. Então, daqui a 2 dias vão abrir as vagas do nosso desafio. E a gente espera muito, 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 assim, que vocês participem, vocês que estão assistindo, participem. Porque, assim, essa vai ser a virada de chave. Acho que a gente pode prometer aqui que vai ser a virada de chave. Vai ser aquilo que vai dar o start. Aquele primeiro resultado que vai te levar à constância que tu não obteve até hoje. Que a gente tanto falou. Então é isso, gente. Esperamos vocês lá. Adorei te ter aqui hoje. Coisa boa, vamos fazer de novo. Até gostei. Nunca tinha feito isso. Vamos fazer mais, porque isso que é bom quando a gente tem esse papo extremamente íntimo e de boa e...
Enfim, todo mundo tira proveito Porque a disso. gente traz isso, a gente fala que treino, dieta é comunidade, é família também. Por isso eu gosto tanto de ti, do Pedro, porque eles se têm como família, e a gente sabe que a gente sendo família, ninguém vai querer o mal do outro, Exato, entende? exatamente. Eu gosto de dizer exatamente isso para minhas alunas e para a comunidade que a gente vai formar. Então, com certeza, pessoas que querem o teu bem tanto quanto tu quer o bem delas, então isso é muito legal. E cresce junto, né? Quando a gente Exatamente. tá sozinho, a Une gente chega lá. forças. Exato. Quando a gente tá sozinho, a gente chega lá. Mas quando a gente tá junto, a gente vai muito mais longe e muito mais fácil. Tchau, gente. Até o próximo episódio.